Shabbat Shalom você que está aqui na Rádio Sion. Um Shabbat Shalom você que nos acompanha pela TV Sion. Meu nome é Ian Ximenes e hoje nós estudaremos as Parashot, Matot e Massei. Matot em números 31 a 32, 42 e Massei, números 33, 1 a 36, 13. E o tema da palavra de hoje, meus irmãos, é um tema de profunda relevância. Porque se cumprem em nossos dias as palavras de Yeshua, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E o tema nesse sentido é vencendo o ódio infundado com amor incondicional. Repita comigo, vencendo o ódio infundado com amor incondicional. Será que a iniquidade que cresce neste mundo está deixando o nosso amor se esfriar? Ou será que nós estamos colocando em prática o amor incondicional de Deus? Bom, mas antes de começar o tema propriamente dito, gostaria de fazer um breve resumo, se puderem passar o slide, um breve resumo de todos os tópicos que são abordados nessa paraxá. Pode passar. Isto. Primeira paraxá Matot significa tribos, começa com o tópico das promessas e dos juramentos, que foi lido aqui agora há pouco. E a respeito disso, Yeshua nos ensina que seja o nosso falar sim, sim e não, não. O que passa disso vem do maligno. Então a nossa palavra tem que ser confiável o suficiente para que não haja necessidade de recorrermos a juramentos. Não haja necessidade de dizer juro em nome do Senhor que isso é verdade. A nossa palavra tem que ser confiável. O nosso caráter tem que ser confiável. Depois disso, nós temos a vingança aos midianitas, que é o tópico em que nós vamos nos focar nessa manhã, seguido do desejo dos da tribo de Gade e de Ruben de permanecer nas terras a oriente do Jordão, que eram terras boas para a criação de gado. E aí fica estabelecido entre eles e Moisés e o resto do povo que eles deveriam construir currais e cidades, e ali deixariam os seus filhos, o seu gado, as suas mulheres, e partiriam em batalha com seus irmãos, para que depois pudessem retornar e se estabelecer nessas terras. Nós temos a paraxá Massei, que começa com uma revisão de todas as jornadas que são realizadas pelos israelitas desde o Egito. Todas as jornadas que são realizadas pelo povo de Israel, desde o Egito até o local em que eles se encontravam. Seguido, então, do estabelecimento, definição das fronteiras de Israel, e define-se que elas deveriam ser divididas por sorteio. Depois disso, é falado a respeito das terras dos levitas e a criação de 6 cidades-refúgio, que é um tema muito interessante também. Então, se o indivíduo tivesse cometido um assassinato sem a intenção, tivesse matado acidentalmente o seu companheiro, para salvar a sua vida, ele deveria fugir para uma dessas cidades-refúgio. E, por fim, nós temos o tópico da herança das filhas de Zelofeade, um tema muito interessante também, que mostra a flexibilidade do Eterno. Bom, então vamos focar agora na vingança contra os midianitas. Quem quiser acompanhar pode abrir em Números 31, a partir do versículo 1. Bom, resumindo o texto, nós temos que o Eterno fala a Moisés para que tomasse vingança contra os midianitas. Então, e depois disso ele seria reunido ao seu povo, ou seja, depois disso Moisés morreria. E aí Moisés mobiliza o povo, separa 1.000 de cada tribo, 12.000 no total, para irem à batalha contra os midianitas. E no final das contas eles matam todos os homens, queimam as cidades e matam 5 reis, Evi, Requem, Zur, Hur, Reba, 5 reis dos midianitas, e também a Balaão, filho de Beor, matam a espada. E aí, meus irmãos, essa vingança que o Eterno requer contra os midianitas se deve ao fato dos eventos que nós vimos nas 2 últimas parashot. Primeiro, eles tentam contratar Balaão para que pudesse amaldiçoar o povo de Israel e destruí-lo. Não dando certo, Balaão não o amaldiçoa, mas abençoa. Eles, então, sob as instruções de Balaão, isso nós sabemos por tradição oral e também é confirmado por Yeshua em Apocalipse 2,14, sob as instruções de Balaão, eles enviam mulheres para seduzirem os filhos de Israel, fazendo-os pecar por imoralidade sexual e por idolatria,
trazendo assim a ira, o juízo de Deus sobre o povo de Israel, uma praga em que 24.000 são mortos, até que Pinhas, que Finéias, da paraxá passada, em um ato de zelo, atravessa Zimri e Cosbe no ato de imoralidade, cessando assim a praga. Bom, mas a grande questão que surge a partir disso, e a pergunta que faço para vocês hoje é a seguinte: se tanto os moabitas quanto os midianitas participaram desse plano, e digo mais, partiu dos moabitas essa estratégia, esse plano para destruir a Israel, por que que o Eterno exige vingança apenas contra os midianitas? Já pararam para pensar nisso? Bom, existem vários fatores que podem ter influenciado essa decisão do Eterno. Mas um deles, em especial, eu gostaria de focar nessa manhã. Que podemos ter noção a respeito desse fator a partir de um comentário muito interessante que Rashi, Rabi Shlomo Yitzhak, um famoso rabino que viveu na França do século XI, um comentário que ele faz a respeito desse texto de Números 31, versículo 1. Ele diz o seguinte, que os moabitas agiram apenas em um instinto de autodefesa, em um instinto de sobrevivência, porque eles estavam se sentindo diretamente ameaçados pela presença dos israelitas nas suas fronteiras. E por isso, então, eles se angustiam, e isso é confirmado na Parashá Balaque. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu profundamente diante desse povo, porque era numeroso. E eles se angustiaram profundamente. E então entraram em contato com os midianitas para forjarem uma aliança contra Israel. Midianitas estes que no primeiro momento não tinham nada a ver com o conflito. E aí eles dizem: agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. E Balaque, filho de Zippor, era o rei de Moabe. Então Moabe age em um instinto de autodefesa. Os midianitas, por outro lado, não tinham participação nenhuma, em especial com aquele evento, com aquele conflito. Eles não tinham vínculo algum com aquele conflito. Inclusive, é dito que os moabitas e midianitas naquele contexto não eram povos tão amigáveis, não eram povos aliados. Eventualmente viviam em disputas uns com os outros, mas para alcançar esse objetivo em comum, eles forjam essa aliança e tramam esse plano maligno contra o povo de Israel. E a partir disso, meus irmãos, nós podemos supor que o principal motivo que levou os midianitas a entrarem nesse conflito foi o ódio infundado. Repitam comigo: ódio infundado. Claro que o medo também de que depois os israelitas tomassem as suas terras poderia estar presente. Mas principalmente o ódio infundado que moveu essa prática dos midianitas. Agora, vale ressaltar outros fatores também, que o Eterno havia falado anteriormente para os israelitas não tomarem as terras dos moabitas, porque Moabe era filho de Ló, que era sobrinho de Abraão, então Deus havia dado aquela terra de Moabe para eles. Além disso, Rute, a avó de Davi e antepassada de Yeshua, haveria de vir deste povo, do povo de Moabe, então ele não poderia ser destruído. Mas vamos focar nesse aspecto do ódio infundado. Tendo em vista que esse pecado é tão grave aos olhos do Eterno, a ponto de ele exigir uma vingança tão severa, é importante nós entendermos primeiro do que se trata esse pecado, o que é o ódio infundado. Assim como ele se manifesta, tanto nos nossos meios, e isso não pode acontecer de modo algum, como também pelos de fora. Como que o ódio infundado se manifesta? E, por fim, como combatê-lo? Que o tema dessa palavra já dá a dica. Bom, então vamos definir ódio infundado como um sentimento de ódio, e tratando-se de sentimento, se for alimentado, pode se transformar em ações, em práticas. Sentimento este que não possui nenhum fundamento racional ou justo aos olhos do Eterno. Então ele pode ser visto como justo por parte daquele que o pratica, por parte daquele que o alimenta. Mas dentro da perspectiva da justiça divina,
esse ódio não possui fundamento. E assim sendo, ele pode ser baseado, eu enumerei aqui 2 fatores principais. O primeiro, em julgamentos precipitados e preconceitos. Análises superficiais que não levam em consideração um levantamento de dados robustos o suficiente para que sejam confirmadas. Em outras palavras, são julgamentos feitos de forma intuitiva, muitas vezes, e que nós, aquele que faz esse julgamento, nem sequer se dá ao trabalho de procurar verificar se as suas suposições estão corretas. E isso acontece muitas vezes no nosso meio, meus irmãos. E nós, de modo algum, podemos permitir isso. Quantas vezes nós olhamos para um irmão e já o julgamos de acordo com as aparências, de acordo com as nossas preferências pessoais, as nossas afinidades pessoais, e a partir desse julgamento criamos um conceito a respeito desse irmão na nossa mente e passamos a tratá-lo mal sem sequer que confirmemos se as nossas suposições são verdadeiras? E aí o irmão nem sequer entende por que ele está sendo tratado dessa forma. Quantas vezes nós julgamos precipitadamente com base em uma visão de mundo limitada que nós temos? Como, por exemplo, uma visão triunfalista, que acontece muito no meio da igreja. Uma visão de que o servo do Senhor não pode passar por tribulação ou angústia alguma. Caso esteja passando, está em pecado. Não é mesmo? Muitos pensam dessa forma. E já passam a julgar o irmão a partir dessas suposições. E já passam a tratá-lo mal com base naquilo que ele criou na própria mente a respeito do irmão. Meus irmãos, isso não pode acontecer de forma alguma no nosso meio. E aí, em 1 Samuel, nós temos o profeta estava para escolher os filhos de Jessé, qual deles seria o ungido do Senhor que reinaria sobre Israel. E ele olhava para os filhos de Jessé e se atentava a princípio para as aparências. Ele pensava que aquele que era mais forte, mais alto, que tinha características mais apropriadas para a batalha, este que seria o rei escolhido, né, ungido do Senhor. E o que o Eterno fala? O homem se atenta para a aparência, mas eu olho o coração. Deus julga de acordo com a reta justiça, mas nós muitas vezes julgamos de acordo com as aparências. E esse julgar pode alimentar esse ódio infundado, que de modo algum pode existir no nosso meio. Um segundo ponto, um segundo fator, são as influências espirituais malignas, especialmente no caso do ódio contra o povo de Deus e os seus princípios. Ou seja, a nossa existência como povo de Deus e os princípios de Deus atestam que aqueles que estão em pecados precisam se converter. Isso pode gerar um arrependimento e uma mudança, ou pode gerar um incômodo por parte de muitos. E esse incômodo de origem espiritual se transforma em ódio, em perseguição. De forma que o objetivo é invalidar esses princípios. Se o povo de Deus for invalidado, os princípios são invalidados e esse incômodo acaba. E aí o indivíduo pode fazer o que bem quiser da vida sem se sentir incomodado. Além disso, nós temos o caso da inveja e da revolta contra os escolhidos de Deus. E vejam bem, meus irmãos, o caso de Corá, por exemplo. Corá se revoltou, e dentro do próprio povo de Deus, se revoltou contra a escolha de Deus, de Moisés e de Arão. Ele os invejou, ele se sentiu superior a eles. Na sua mente, ele era mais capacitado para estar naquele lugar. E por isso ele os inveja. Só que tem um ponto muito interessante de Corá, que é o seguinte: ele sabe que o seu motivo, que a sua motivação era infundada. E ele não poderia compartilhar essa motivação com os demais que se agregaram ao seu movimento de rebelião. Por isso ele precisou mascarar, precisou criar uma narrativa de justiça para fortalecer o seu movimento. Ele não podia deixar claro. Imagine você, se Corá deixa claro que as suas intenções, que a sua motivação era mera inveja, que ele simplesmente queria tomar o lugar de Moisés e de Arão. Quem é que iria se juntar a ele?
Não faz sentido. Mas aí cria-se um discurso de igualdade distorcida em que ele diz: todos somos santos porque você, Moisés e Arão se colocam acima de nós. Aí ele tem um argumento forte, aparentemente justo, mas no final das contas servia para encobrir as suas verdadeiras intenções. E isso acontece muito nos nossos dias, meus irmãos. Quantas narrativas e discursos de amor e de igualdade distorcidos não servem, na verdade, para encobrir intenções infundadas, motivações infundadas e egoístas, que se fossem expostas, não ganharia tanta força esses movimentos. Então esse é um ponto bem interessante também. Então nós vimos aqui o que é o ódio infundado, o que pode motivá-lo. E agora nós vamos ver como que ele tem se manifestado desde o início e se manifesta. O primeiro relato que consegui encontrar de ódio infundado nas Escrituras é o clássico caso de Caim e de Abel. Então nós temos Caim e Abel apresentam as suas ofertas ao Senhor. A oferta de Abel é aceita e a de Caim é recusada. E os motivos para isto nós não sabemos muito bem. Existe a teoria de que a oferta de Caim apresentou o pior que ele tinha, o pior dos frutos, enquanto Abel trouxe o que ele tinha de melhor. E por isso Deus fez a escolha. Mas o importante é que Deus fez uma escolha. Deus escolheu a oferta de Abel. E essa escolha de Deus produziu um ódio tão grande no coração de Caim, a ponto do próprio Eterno questioná-lo: por que tiraste? Por que decaiu o teu semblante? Não é certo que se fizeres o bem serás aceito? Dando a entender que Caim teria outras oportunidades de apresentar ofertas que eventualmente seriam aceitas. Não tinha acabado por ali. Deus não havia escolhido definitivamente Abel e rejeitado definitivamente Caim. Haveriam outras oportunidades. Mas aí o Senhor responde: se não fizerdes o bem, o pecado jaz à porta, e o seu desejo será sobre ti. Desejo, no caso, o ódio infundado. Mas sobre ti deves dominá-lo. Ou seja, apesar de existirem essas influências, apesar de existirem esses impulsos malignos, nós temos condições de dominar. Mas se nos deixarmos ser dominados, aí a tragédia acontece. Então Caim mata Abel em uma prática de ódio infundado. Por quê? Abel não tinha feito nada de mal contra Caim. O simples fato dele ter sido escolhido por Deus foi o suficiente. Foi um homicídio por motivo torpe, digamos assim. Não havia motivo para matar Abel. E aí, depois disso, meus irmãos, depois de muitas gerações, surge Abraão. E Deus o escolhe para que, através de sua descendência em Isaque e Jacó, o mundo inteiro fosse abençoado. Especificamente, isso se cumpre através de Yeshua. Esse povo foi escolhido para que houvesse reconciliação entre todos os povos da terra e o Eterno, nação de sacerdotes. Então, a escolha de Deus foi baseada nisso. Foi uma escolha com propósito. Não foi uma escolha por mera afinidade. Não foi uma escolha que tinha por objetivo privilegiar este povo em relação aos demais. Foi uma escolha com propósito. Inclusive é dito, o Eterno diz através de seus profetas, que o escolheu este povo porque era o menor dos povos. Porque Deus escolhe as coisas pequenas para confundir as grandes, para mostrar a sua glória, para mostrar que só Ele é digno de todo louvor. Então Deus escolhe a Israel com esse propósito. E essa escolha de Deus gera grande revolta e ódio infundado ao longo da história. Então, muitos povos perseguiram o povo judeu ao longo da história, muitas vezes motivados por esse ódio infundado. Nós temos os egípcios, os amalequitas, os midianitas, que nós vimos o exemplo, filisteus, assírios, babilônios, persas, em especial o caso de Ramã. Ramã, porque Mordecai, um judeu, não se prostra aos pés dele, decide matar todo o povo judeu. Vocês acham que esse é um motivo fundamentado para aniquilar um povo inteiro? De modo algum. Ramã foi movido por esse ódio infundado. Inclusive,
Ele era descendente de Amaleque. E aí nós temos o Tribunal da Inquisição, Alemanha nazista. E esse ódio contra o povo de Israel tem origem espiritual. E o seu objetivo é interferir, de algum modo, nos planos de Deus. Quando digo interferir, vale ressaltar que Deus é soberano, de modo que nada pode fazer com que os seus planos sejam frustrados. Mas a tentativa de frustrar os planos de Deus é catastrófica. Então, dos israelitas vieram as revelações do Eterno, sua palavra, sua aliança e principalmente o Mashiach Yeshua, o nosso Salvador. E somente quando Israel reconhecê-lo como Filho de Deus, como Mashiach, como ungido, é que ele retornará. E aí entra um alerta para a igreja como um todo. Se nós alimentarmos antissemitismo e ódio infundado em nosso meio, coisa que de modo algum pode acontecer, nem contra o povo de Israel, nem contra qualquer indivíduo, mas especialmente não pode existir contra o povo judeu. Esse ódio tem a tendência de prejudicar esse evento em que os judeus reconhecerão Yeshua como Mashiach. Mais uma vez, Deus é soberano e fará com que isso aconteça independentemente das nossas ações, mas cabe a nós fazer a nossa parte. Então nós devemos incitar o ciúmes benéfico a respeito do qual Paulo fala, não odiando, mas sim amando esse povo, com amor incondicional. E aí Yeshua fala que não mais será visto até que em Jerusalém se diga: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, meus irmãos, e agora nós vimos até então o ódio contra o povo de Israel até a vinda de Yeshua, e a partir de sua vinda, o ódio contra o povo de Deus agora, judeus e não judeus em Cristo, um só povo. Esse ódio também está relacionado a uma aversão aos princípios do Eterno. E Yeshua fala a respeito disso. Vejam só que interessante. Se o mundo vos odeia, sabei que se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como eu vos escolhi do mundo, eu vos separei do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. E aí eu abro um parênteses muito importante, que é o seguinte: o ódio infundado, ele ocorre da seguinte forma: nós, como servos de Deus, buscamos viver em santidade, pecamos, mas nos arrependemos e reconhecemos nossos erros, não somos perfeitos, buscamos dar bom testemunho, buscamos viver em paz com todos na medida do possível, desde que essa paz não seja pecaminosa, buscamos ser agradáveis com todos na medida do possível, desde que esse ser agradável não seja pecaminoso, como Paulo fala a respeito. E mesmo assim somos alvo de ódio por conta de nossa fé. Esse é o ódio infundado. Mas, se em nossa vida, se no nosso dia a dia nós damos mau testemunho, nós somos o tipo de pessoa que busca criar conflitos e sermos desagradáveis em qualquer lugar que estejamos, se mentimos ou damos qualquer outro tipo de mau testemunho e as pessoas nos odeiam por isso, esse ódio é um ódio fundamentado, não é o ódio infundado de que Yeshua está falando. Então tomemos um cuidado, porque às vezes podemos pensar assim: todo mundo me odeia por causa da minha fé. Mas na verdade, verifique bem, avalie bem se é realmente esse o motivo do ódio, se não é você que está dando mau testemunho, né? Tenhamos esse cuidado. Mas no caso do bom testemunho, o ódio é infundado. E Yeshua fala a respeito disso. E olha só o que ele diz: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Mas, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, somos coparticipantes dos sofrimentos de Yeshua. Yeshua disse: no mundo tereis aflições, já destruindo aquela teoria de que o servo de Deus não pode viver aflições.
Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando somos perseguidos, quando somos injustiçados, quando somos alvo desse ódio infundado, nos lembremos que assim como somos coparticipantes dos sofrimentos e das perseguições de Yeshua, também somos coparticipantes da sua glória e do seu reino, e haveremos de reinar com ele. Essa palavra deve nos confortar, meus irmãos. Não é mentindo dizendo que o servo de Deus não passa por aflições que nós devemos nos alegrar, mas sim pela palavra de Yeshua. De que somos coparticipantes dos sofrimentos dele, mas também da sua glória. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós, mas se guardaram a minha palavra, guardarão a vossa. Isso deve trazer conforto, isso deve trazer esperança. Alegrai-vos na tribulação, porque ela produz paciência. E a paciência, experiência, a experiência, esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Esse deve ser o nosso consolo, esse deve ser o nosso conforto. Porque as tribulações em nada se comparam, essas perseguições e eventualmente até mortes injustas, em nada se comparam com a glória que haverá de vir. E é dito, foi muito dito nessa casa, muitas vezes, que o motivo da destruição do segundo templo foi o ódio infundado. Enquanto a destruição do primeiro templo foi motivada por idolatria, principalmente, é dito que a destruição do segundo, a primeira durou 60, 70 anos aproximadamente, para a reconstrução. A segunda dura até os dias de hoje, 2000 anos, o templo destruído. E isso foi causado pelo ódio infundado, como é dito. Ódio entre os próprios judeus, fariseus e saduceus, e em especial o ódio contra Yeshua e contra os seus discípulos. E aí Yeshua, esse texto demonstra claramente o ódio que era sentido a respeito de Yeshua. E vejam bem que esse ódio é praticado por um grupo bem específico de judeus. Não o povo judeu como todo, mas um grupo bem específico. Qual grupo? Yeshua começa dizendo: não vos deu Moisés a lei e nenhum de vós observa a lei. Ou seja, que grupo que é esse? Daqueles que não observavam a lei. Daqueles que eram hipócritas, que se observavam de forma hipócrita, de forma legalista, de forma distorcida, dando mais atenção a tradições de homens do que ao mandamento do Senhor. Esse é o grupo que perseguia Yeshua. E aí Yeshua pergunta, para deixar claro, para mostrar claramente que o ódio que sentiam contra ele era infundado. Ele pergunta: por que procurais matar-me? E aí o que eles respondem? Eles dão uma resposta coerente, uma resposta bem fundamentada? Não, eles simplesmente dizem: tens demônio, quem procura matar-te? E aí Yeshua diz, a causa desse evento, na verdade, é a cura no Shabat. Yeshua havia curado no Shabat, e isso gerou muita revolta. E aí Yeshua argumenta dizendo: fiz uma só obra e todos vós maravilhais pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais a um homem. Caso, o 8º dia conhecido como um Shabat, com o sábado, era feita a circuncisão no sábado. Isso para que não se quebrasse a lei de Deus. Então, se um homem recebe uma circuncisão no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim porque eu curei um homem no Shabat? E aí, o que Yeshua está querendo dizer com isso? Que ele não quebrava o Shabat ao curar nesse dia. Muito pelo contrário, ele celebrava o Shabat em sua essência, porque o Shabat, em primeiro lugar, ele é um atestado de que nós cremos que Deus criou os céus e a terra, e também aponta para o quê? Para o Shabat vindouro, para o descanso vindouro, para uma época, para uma realidade em que não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá doença, não haverá pecado. É por isso que Yeshua cura no Shabat, já apontando para essa realidade vindoura.
já trazendo a alegria da realidade vindoura, do Shabat vindouro. E tem um vídeo bem interessante do grupo Chores. Cadê o Fábio? O Paulo está ali. Um vídeo falando, né? O Shabat não deve ser guardado, deve ser celebrado. Exatamente. Ele deve ser celebrado. E Yeshua estava celebrando o Shabat. E Yeshua estava guardando, estava cumprindo, na verdade, da forma correta. E aí o que ele diz no final? Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Assim como o Eterno havia falado com Samuel. E aí foi justamente por causa desse ódio infundado que Yeshua foi julgado injustamente. Não que esse julgamento e a sua morte estivesse fora do controle do Eterno. Muito pelo contrário, era necessário que ele passasse por isso. Mas isso não justifica o julgamento injusto, a prática que fizeram contra ele. E aí nós vemos, né, que foi um julgamento que já começou com a intenção de matá-lo. Chamaram falsas testemunhas, procurando um motivo para matá-lo. E não tendo encontrado esse motivo, chegaram no final 2 testemunhas que distorceram as palavras de Yeshua, dizendo que ele disse que destruiria o templo e em 3 dias o reconstruiria. E Yeshua está falando do próprio corpo, não está falando do templo literalmente. E aí o sumo sacerdote, já irritado, já vendo que não tinha motivo para condená-lo, ele toma iniciativa, ele toma frente e pergunta, né, se tu és o Cristo, diga. E aí Yeshua fica calado, depois pergunta de novo. E aí Yeshua diz, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. E aí eles condenam Yeshua injustamente por causa dessa fala dele. E aí vejam o que eles fazem com Yeshua no final. Eles o esbofeteiam, eles zombaram dele e perguntavam, profetiza, ó Cristo, quem foi que bateu em ti? Provando esse ódio infundado. E esse mesmo ódio infundado, ele não parou com Yeshua. Não foi quando Yeshua morreu, a perseguição não acabou. Nós vemos Estevão, um exemplo clássico, né, do ódio infundado. Estevão, cheio do Espírito do Eterno, faz um discurso maravilhoso. Só que esse discurso, no final, acabou sendo duro, porque era verdadeiro. Estevão não estava falando mentira. E Estevão estava repreendendo para que, eventualmente, houvesse até arrependimento por parte daqueles que estavam presentes. E Estevão se dirige para o mesmo público que Yeshua se dirigia. Vejam só. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? E aqui com pais, ele não estava falando literalmente dos ancestrais, mas sim daqueles antepassados que faziam parte do mesmo grupo. E até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. O mesmo grupo que perseguia Yeshua. E aí eles se enfurecem contra Estevão e rangem os dentes, olha só. Enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. E aí Estevão continua, e no final das contas eles não suportam, nem suportam mais ouvir a voz de Estevão, e tapam os ouvidos e gritam em voz alta. Quem já viu aí uma criança tapando os ouvidos e gritando em voz alta porque não queria ouvir uma advertência? Graças a Deus o Levi ainda não faz esse tipo de coisa, né? E com a graça de Deus não vai fazer, não. Mas é uma atitude de quem não quer ouvir, né? Claro que no caso deles era uma atitude movida por muito ódio, enquanto a criança é mais inocente, né? Não tem esse ódio todo. Se o argumento deles fosse um argumento fundamentado contra Estevão, eles não necessitariam tapar os ouvidos nem gritar. Eles apenas refutariam Estevão, né? E pronto. Mas como era um ódio infundado, eles sabiam que estavam errados, é por isso que eles vão e se arremetem unânimes contra ele. E quem que consente na morte de Estevão nesse caso? Paulo, ainda não sendo apóstolo. Opa, passou muito aqui. Estou. E até mesmo Paulo, meus irmãos,
antes de ser alcançado pelo amor incondicional de Deus, agindo de forma justa aos seus próprios olhos, mas de forma infundada aos olhos de Deus, ele persegue os primeiros discípulos de Yeshua. Até que ele tem um encontro com Yeshua em Damasco. E a partir desse encontro, então, o ódio infundado de Paulo é curado como? Pela ira de Deus? Pela punição de Deus? Não. O ódio infundado de Paulo é curado através do amor incondicional de Deus. Esse amor que cura, esse amor que transforma, esse amor que fez de Paulo o homem que ele se tornou. Deus não simplesmente o perdoou, mas fez dele um grande apóstolo, um grande homem de Deus que ele se transformou. Então, meu irmão, caso você esteja vivendo com alguém próximo, que é inimigo de Deus por um ódio infundado, que te persegue muitas vezes, saiba que este amor incondicional pode curá-lo e pode fazer dessa pessoa, assim como fez de mim, inclusive, um grande servo do Senhor. Não pelo nosso mérito, mas pela graça de Deus. Pois esse amor nos constrange. Esse amor nos transforma. Posso falar de mim mesmo. Aproximadamente 9 anos atrás, no dia 19 de março de 2014, fui alcançado por esse amor incondicional de Deus, estando eu dentro do meu quarto quando eu menos esperava, numa condição em que naquela época o meu coração estava até mesmo revoltado contra o Eterno. Mas como que ele responde? Como que ele cura? Através do seu amor incondicional. Eu já conhecia, né, já tinha ouvido falar muitas vezes, né, que Yeshua morreu pelos meus pecados. Mas naquele dia eu entendi isso com o Espírito, pois o Espírito do Eterno agiu na minha vida e me convenceu. E houve um arrependimento profundo e inexplicável, uma experiência inexplicável de arrependimento e de transformação da natureza. Esse é o amor incondicional de Deus que nos transforma. E quem já passou por essa experiência, é claro que cada um tem a sua própria, não tem que ser todo mundo da mesma forma, sabe do que eu estou falando. E aí, meus irmãos, vem a pergunta, né? Pode surgir um questionamento. Tudo bem, nós vimos que o ódio infundado não deve ser praticado. Mas se o meu ódio for fundamentado, se eu tiver razões para odiar, se alguém fez um mal comprovadamente contra mim, será que eu posso cultivar esse ódio fundamentado, que possui bases racionais e justas? Em um primeiro momento, pode parecer que sim, não é mesmo? Até mesmo porque a ira de Deus contra nós, contra os que pecam contra Ele, é justa, é santa. Mas, a rigor, todos nós somos dignos de recebê-la. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, tendo sido justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então todos somos dignos de receber a ira de Deus. Deus é justo em se irar contra nós, em nos punir. Ele não tem motivos ele não há nele motivos para que ele precise de perdão. Deus não precisa de perdão, Deus não precisa de amor incondicional. Nós é que precisamos. E ele, mesmo sem precisar de perdão ou de amor incondicional, porque ele é digno, o amor que lhe é devido é um amor que nós temos a obrigação de dar a ele. Porque ele é justo e perfeito. Ele mesmo assim exerce o amor incondicional a respeito de nós, sobre as nossas vidas. E da mesma forma que pessoas pecam e cometem injustiças contra nós, nós pecamos contra os outros e cometemos injustiças contra o próprio Deus. De modo que todos somos dignos de receber a devida punição. Qual que é o salário do pecado? É a morte, física e espiritual. Todos somos dignos de receber essa punição. Entretanto, por sua graça e o seu amor incondicional, não baseado em méritos, não baseado em justificativas, Deus providenciou um meio perfeito para nos salvar de sua ira.
Não foi um amor de palavras, mas foi um amor demonstrado com a entrega daquilo que havia de mais precioso para Deus, o seu Filho perfeito, Yeshua. E aquele que já perdeu um filho sabe o quão doloroso é. E o próprio Deus entrega o seu Filho perfeito para morrer em nosso lugar, para levar sobre si a culpa que era nossa. Por quê? Porque Deus é amor e Deus é justo. Esse é o caráter de Deus. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode simplesmente nos perdoar, esquecendo de nossos pecados, sem que a justiça fosse executada em seu Filho Yeshua, sem que houvesse derramamento de sangue. Porque isso é do caráter de Deus. Deus não pode negar a si mesmo. Por isso ele teve que entregar o seu Filho, que era o único que era digno de nos representar, de levar sobre si os nossos pecados. Ninguém mais era digno. E por isso ele entrega o seu Filho. Mas que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais agora, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então nós somos reconciliados com Deus através de Yeshua. E da mesma forma que Deus faz essa reconciliação conosco, através do seu amor incondicional, cabe a nós, agora tendo sido reconciliados, sermos representantes de Deus nisso, sermos embaixadores desse ministério da reconciliação. A semelhança do Pai. Como que o Pai se reconcilia com o mundo? Por meio do seu amor incondicional. E nós, sendo cheios do Espírito de Deus, não pela nossa força ou pela nossa capacidade, mas pela ação do Espírito do Eterno em nós, exercemos esse mesmo amor incondicional que traz a reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. E rogamos-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E aí, meus irmãos, quanto ao exercício desse amor incondicional, podem haver alguns caminhos quando nós exercemos o amor incondicional. Como Yeshua disse, se me perseguiram, perseguiram a vós, então alguns nos perseguirão ao exercermos esse amor incondicional. Mas também se guardaram minha palavra, guardarão a vossa. Então alguns serão alcançados por esse amor incondicional e guardarão a palavra, que na verdade não é nossa, é do Senhor através de nós. E alguns vão nos perseguir durante um tempo, mas depois vão aceitar a palavra. Não de imediato. É uma ação do Espírito do Eterno. E outros simplesmente não vão aceitar nem agora nem nunca. E aí, infelizmente, nós sabemos qual é o resultado. Então cabe a nós exercer esse amor incondicional. E o resultado disso já não depende de nós. Depende da ação do Espírito e depende também da vontade do indivíduo. E aí, nesse sentido, meus irmãos, da mesma forma que nós fomos perdoados por Deus, cabe a nós perdoar os pecados cometidos contra nós em um ato de amor incondicional. Pois, de acordo com Yeshua, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. E aí nós temos a famosa parábola do servo incompassivo. Havia um senhor com seus servos. E aí os seus servos foram prestar contas. E um deles lhe devia uma grande quantia de dinheiro. Uma dívida impagável. E aí o senhor, no primeiro momento,
decide vendê-lo para que a dívida fosse paga, vender a ele e toda a sua família para que a dívida fosse paga. Mas o servo clama por misericórdia. E o seu senhor lhe concede misericórdia e perdoa a dívida, né, do seu servo. Passando um tempo, esse servo se encontra com um colega, com um co-servo, que lhe devia uma quantia muito menor de dinheiro. E aí ele exige o pagamento por parte do seu colega. E o seu colega não tem com o que pagar. Então o colega faz o mesmo que o servo havia feito. Clama por misericórdia. Mas esse servo que foi perdoado, não perdoa. E manda o seu colega para a prisão. E aí o senhor fica sabendo disso. Se indigna com a atitude do seu servo. E aí diz, né? Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, aos verdugos. E aí eu lembro do Paulão que está ali, que representa o verdugo na peça Estrela de Ouro das Minas Gerais, que tortura, né, o Luiz Mendes de Sá. E aí o inquisidor fala, trabalhe, verdugo. Aí o verdugo trabalha e tortura. É a mesma coisa. Assim vos fará o Pai Celestial se de coração não perdoardes cada um as suas ofensas. Então, se você tiver com dificuldade de perdoar, se lembra do Paulo torturando o Luiz Mendes de Sá, que aí o perdão é liberado na hora. Brincadeira, né, irmãos? Mas esse é o ensino de Yeshua. Se nós não perdoarmos, Deus não nos perdoará. Essa é a mensagem. E devemos perdoar até mesmo os nossos inimigos e amá-los incondicionalmente, assim como o nosso Pai que nos amou, ainda quando éramos inimigos dele. Nós éramos inimigos de Deus, antes de nos reconciliarmos com ele. Isso é muito difícil, né, irmãos? Perdoar e amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Esse é o tipo de coisa que nós não conseguimos colocar em prática com o nosso esforço próprio. É muito difícil, realmente, extremamente difícil. Mas o que nos capacita a fazer isso? É o amor incondicional de Deus em nós, o Espírito dele em nós. Não é pela nossa força, mas pelo Espírito. Assim conseguimos exercer esse perdão e esse amor. E aí Yeshua diz, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Para que sejais semelhantes ao vosso Pai que está nos céus. Por quê? Porque ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Se amardes somente os que vos amam, que galardão tereis? Qualquer um é capaz de fazer isso. Qualquer um é capaz de saudar o seu amigo, de tratá-lo bem. Mas, de amar o inimigo e orar pelo que persegue, não é qualquer um que é capaz de fazer. E aí Yeshua conclui dizendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Sejamos perfeitos, não pela nossa força, mas pelo Espírito em nós. Exercendo assim o amor incondicional. Só que tem um ponto muito importante quando nós falamos de amor incondicional, meus irmãos, que é o seguinte. E prestem bastante atenção no que eu vou dizer, porque isso é muito importante. Isso tem causado muita confusão nos nossos meios e nos nossos dias. O amor incondicional muitas vezes é confundido com a aprovação de pecados. Mas eu digo, e as Escrituras dizem, na verdade, o amor incondicional não é sinônimo de aprovação de pecado e muito menos anula a justiça de Deus.
Isso é muito importante. E um caso clássico que demonstra isso, esse equilíbrio entre amor e justiça, é o caso da mulher adúltera. Todos nós conhecemos, imagino. Trazem a mulher adúltera, perguntam para Yeshua se ela deve ser apedrejada, porque é assim que a lei de Moisés diz que deveria acontecer. E aí Yeshua não responde num primeiro momento. E depois ele se levanta e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E muitos param por aí, interpretando Yeshua, a sua atitude como uma aprovação do pecado. Mas vamos continuar. O que acontece depois? As pessoas, por conta da consciência pesada, afinal de contas todos ali pecaram e não eram dignos de atirar a primeira pedra, saem, não havendo mais testemunhas. E o que a Torá diz? Por 2 ou por 3 testemunhas se estabelece toda a verdade. Então, onde estavam as testemunhas? E Yeshua pergunta: onde, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ora, se ninguém estava ali para condenar, se ninguém estava ali para testemunhar, ela não poderia ser condenada. E aí Yeshua responde: então eu também não te condeno. E finaliza dizendo, repita comigo: vá e não peques mais. Mais uma vez, vá e não peques mais. Ou seja, Yeshua estava deixando claro que ela havia pecado. E mais, ele estava deixando claro que ela deveria deixar de praticar aquele pecado. Então, meus irmãos, vemos claramente que Yeshua jamais lutou pela aprovação de conduta pecaminosa. Yeshua jamais lutou para distorcer a justiça do Pai, dizendo que aquilo que era pecado não é pecado mais. Yeshua jamais quis dizer que a partir daquele momento o adultério estava liberado. Que a mulher poderia fazer o que bem quisesse com seu corpo, o homem poderia fazer o que bem quisesse com seu corpo. Não é esse o ensino de Yeshua com essa situação, com este evento. Mas ele nos ensina o seguinte, que a misericórdia dá ao pecador a oportunidade de se arrepender e de se aproximar de Deus. Porque se a mulher adúltera fosse morta naquele momento, jamais teria a oportunidade de se reconciliar com Deus. Essa é a misericórdia e o amor incondicional que viabiliza o processo de salvação e de aperfeiçoamento. Porque se as misericórdias do Senhor não se renovassem a cada manhã, nós já teríamos sido consumidos. É por isso, meus irmãos, que quando alguém peca e blasfema contra Deus, não cai um raio imediatamente na cabeça do indivíduo. Porque a paciência de Deus, Romanos 2, e a sua longanimidade, leva o pecador ao arrependimento. Esse é o objetivo de Deus. Deus é amor por essência, então por isso que ele exerce o amor incondicional, porque essa é a natureza dele, mas também com esse objetivo, a misericórdia tem esse objetivo, de viabilizar o processo de aperfeiçoamento. Porque nós nos convertemos, nos transformamos por seu amor incondicional, e depois de transformados, ainda nesse corpo corruptível, eventualmente pecamos, falhos, caímos, mas levantamos por quê? Por causa da misericórdia do Eterno, porque o amor dele se renova. Então, meus irmãos, quando nós caímos, quando nós pecamos, isso não deve gerar em nós desânimo. Apenas a tristeza segundo Deus que produz o arrependimento. Mas não aquela tristeza segundo o mundo, aquele pensamento de que agora já era, já queimei todas as minhas fichas. Não, a misericórdia de Deus se renova para você. Para quê? Para que você se levante novamente. Para que nós trilhemos rumo à estatura do varão perfeito. O padrão de perfeição que é Yeshua. Nós estamos caminhando rumo a esse padrão. Não que vamos alcançá-lo por completo ainda neste corpo. Apenas quando o nosso corpo for glorificado. Assim seremos a semelhança dele. Mas mesmo assim nós trilhamos esse caminho. Mesmo assim nós prosseguimos nos aperfeiçoando. Isso só é possível, isso só é viável por causa do amor incondicional de Deus. Dessa forma, assim como Deus é capaz de equilibrar justiça e amor incondicional, justiça e misericórdia, nós devemos ser capazes de fazer o mesmo. Afinal, o Senhor nos instrui a ter fome e sede de justiça também, olha só.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, serão satisfeitos. Mas olha que interessante, logo em seguida ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Ou seja, se misericórdia fosse o contrário de fome e sede por justiça, por que Yeshua colocaria uma coisa em seguida da outra? Falaria a respeito de justiça e depois de misericórdia. Uma coisa não contraria a outra. Elas andam de mãos dadas. É esse equilíbrio que nós precisamos procurar entre amor e justiça. Devemos lutar pela justiça. Devemos lutar contra todo tipo de mal, mas com as ferramentas corretas, não deixando de exercer o amor incondicional. Esse é o ensino. E adotar essa conduta é um grande desafio nos dias de hoje, meus irmãos, em que se cumprem, como eu disse no início, as palavras de Yeshua, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nos nossos dias a iniquidade tem se multiplicado, mas será que o nosso amor tem se esfriado por causa disso? Dias em que o ódio e a perseguição ao povo de Deus vem crescendo e os valores vêm sido pervertidos. O que é justo é tratado como injusto e o que é injusto é tratado como justo. Dias em que recebemos notícias cada vez piores, cada vez mais indigeríveis, digamos assim. Indigestas, né? Dias em que o mal tem crescido. E qual que é a nossa tendência? Permitir muitas vezes que o nosso zelo e a nossa fome por justiça, essa indignação contra o pecado, se transforme em quê? Em ódio contra o pecador. Se nós não tomarmos o cuidado, a indignação é tão grande que nós passamos a alimentar esse ódio, aparentemente justo, mas que, como nós vimos até então, não pode ser alimentado por nós. Então nós temos dois extremos aqui. Um deles é o ódio ao pecador, que não pode existir em nosso meio, como já foi provado. E o outro extremo é a aprovação de pecados, é a visão de amor pervertida, distorcida, aceitação de todo tipo de conduta. Esses extremos devem ser evitados por nós. Mas como que nós vamos exercer esse equilíbrio? Como eu já disse, sendo cheios do Espírito de Deus, sendo cheios do Espírito do Eterno. Por isso é necessário que sejamos cheios do Espírito de Deus, para que assim possamos transbordar os atributos dele. Assim como ele é capaz de equilibrar justiça e misericórdia e amor, nós transbordamos esses atributos dele ao sermos cheios do seu Espírito, não pela nossa força, não pela violência, mas pelo Espírito do Eterno. E aí, para sermos cheios do seu Espírito, precisamos ter comunhão com ele. Precisamos buscá-lo. Precisamos orar, manter um contato intenso e contínuo com ele. Orações, súplicas, louvores, conhecimento e prática da palavra e várias outras formas. Yeshua diz que Deus não nega o seu Espírito àqueles que pedem, assim como o Pai não nega o pão ao Filho. Então, se clamarmos pelo Espírito do Senhor em nós somos cheios. E se deixarmos que esse Espírito haja através de nós, isso cria um ciclo benéfico. Nós deixamos que o Espírito haja através de nossas vidas e somos cada vez mais cheios do seu Espírito, que nos capacita cada vez mais a andar nos caminhos do Senhor. Então, é pelo sacrifício de Yeshua que nos dá acesso ao Espírito de Deus, pelo sangue de Yeshua que nos dá acesso ao Pai, é que nós somos capazes de sermos filhos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. E para finalizar, meus irmãos, tenhamos o cuidado de não alimentar o ódio infundado e busquemos nos reconciliar com os irmãos quando houverem desavenças, sejam elas infundadas ou fundamentadas, para que possamos resplandecer o amor de Deus. Quanto aos nossos inimigos, busquemos ser cheios do Espírito para que possamos vencer o ódio infundado por meio do amor incondicional, agindo como filhos perfeitos do nosso Pai Celestial. E agora todos podem ficar de pé e leiam comigo esse último texto. Vamos lá? Não vos vingueis a vós mesmos, amados,
mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Portanto, meus irmãos, não combatamos o mal com o mal, mas vençamos o ódio com o amor incondicional de Deus. Amém? Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.